Sr. Presidente, mas também gostava, em primeiro lugar, e em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar os representantes da CNIP, agradecer a disponibilidade para virem a esta Comissão, na sequência de um requerimento do Partido Socialista, partilhar connosco as preocupações e também o conhecimento sobre o início do ano letivo, tendo em conta que nos encontramos agora, já passada essa altura, com capacidade de fazer o balanço mais apurado. Obviamente que as questões que aqui nos colocam são importantes para o trabalho desta Comissão. Estando nós a debater neste momento o Orçamento do Estado, a primeira questão que vos coloco é se adivinham melhoras ou a deterioração das condições de abertura do ano letivo para o ano letivo que se segue e mesmo para o decorrer deste, não é? Tendo em conta a situação. Acabámos de ouvir o CDS a fazer a tecer loas a um governo que aumenta 2,5% as verbas da ação social escolar, numa ocasião em que as famílias portuguesas vivem com menos de 20% do seu rendimento do que há 2 anos atrás, o que para um partido que se dizia defensor da família deveria provocar no mínimo algum sentido de vergonha, não é? Dizer que está tudo resolvido quando se aumenta a verba da ação social escolar em 2,5%. Esse é apenas um dos itens que neste Orçamento de Estado se pode individualizar e destacar, porque no essencial o orçamento, como certamente já viram, aquilo que preconiza e aquilo que prevê é o corte em praticamente todas as dimensões do trabalho da escola. Sobre essa questão de se entenderem, tendo em conta que não é o âmbito direto, mas de certa forma está relacionado, não é o âmbito direto do requerimento do PS e porque queremos respeitar, obviamente, o âmbito do requerimento do Partido Socialista, diria apenas algumas notas em nome do PCP sobre a abertura do ano letivo e algumas de outras questões que foram aqui trazidas para o debate, também pelos partidos que nos antecederam, não tanto como perguntas, mas como contributos para uma reflexão, agradecendo a vossa. Nós, de facto, estamos a presenciar uma reconstituição da escola dual. A expressão que utilizou é certa. É uma reconstituição da escola dual e, aliás, recordo bem ouvir aqui o anterior governo do Partido Socialista dizer que um dos principais erros do 25 de Abril tinha sido acabar com a escola dual. Infelizmente, o Partido Socialista não contribuiu para travar essa reconstituição tanto quanto devia. Esperemos que agora, já com uma perspectiva crítica sobre a atuação deste Governo, possa juntar-se àqueles que combatem a separação dos estudantes, e já percebi que não é a posição da CNIP não é contra a escola dual, da parte do PCP digo-lhe já que é frontalmente contra a ideia de que deve existir um sistema que faz com que os filhos dos pobres vão para uma escola aprender a atarrachar parafusos e os filhos dos ricos vão para uma escola aprender engenharia para fazer os parafusos. Portanto, nós entendemos que a escola tem o dever de, pelo menos até ao fim da escolaridade obrigatória, formar em pé de igualdade e com igual dignidade todos os filhos de todas as camadas da população portuguesa, garantindo que partem em pé de igualdade para a vida ativa. Infelizmente, dogmatizou-se e cristalizámos em torno desta ideia de quanto mais depressa entrarmos no mundo do trabalho melhor, e qualquer dia é mais avançado achar que os miúdos com 12 anos já devem andar em contexto laboral a aprender a trabalhar do que achar que devem estudar até aos 18 anos, livres desse constrangimento e livres de um horário de trabalho. Houve alturas em que a humanidade valorizou o fim do trabalho infantil. Hoje, praticamente, os dogmas da sociedade neoliberal e capitalista dizem-nos que quanto mais depressa o menino aprender a fazer as coisas, melhor. Bem, não é a nossa perspectiva. Entendemos que a escola tem o dever de, livremente e com as condições para todos os miúdos, garantir um ensino vasto, amplo, dedicado à formação da cultura integral do indivíduo nas suas mais diversas expressões e dimensões. Não é esse o caminho. Eu, sobre a autonomia, julgo que é muito importante nós desmascararmos a conversa que está em cima da mesa, principalmente trazida pelo PSD e pelo CDS. Não há autonomia nenhuma nas escolas. As escolas o que têm aquilo com que ficaram foi com a obrigação de gerir conflitos entre professores e entre os horários que ali ficaram disponíveis. E gestão de conflitos, remetendo o conflito para o diretor, conflitos que deveriam ser assumidos pelo próprio Estado, remetendo-os para a escola,
por disputas entre os professores, sendo o diretor aquele a quem cabe resolvê-las e dirimi-las, não é propriamente autonomia. Uma coisa é uma escola entender que deve avançar num determinado caminho, requer os meios para o fazer, esses meios são autorizados e a escola enceta um processo de inovação e de autonomia no seu projeto educativo. Outra coisa, diferente, é uma escola ser confrontada com professores que ficaram com horários zero e ter que lhes fazer alguma coisa. E a escola ao lado, porque não teve professores que ficaram com horário zero, não ter a mesma capacidade para dinamizar os mesmos projetos. E, portanto, ficamos com escolas que, por acaso, por força do normativo, ficaram com horário zero e têm que fazer alguma coisa àqueles professores e abrem um conjunto de projetos, e naquela escola existe aquele serviço, em detrimento de outro, que deixou de existir, porque o professor que antes estava com tarefas, agora ficou com horário zero, e ao lado, no mesmo concelho, às vezes, atravessando a estrada, há uma escola que não tem horário zero e, portanto, nem sequer tem aquele projeto. Portanto, isto não é autonomia, isto é, de facto, colocar a escola numa gestão de parques recursos, inclusivamente gerindo conflitos, e isso não é, de facto, aquilo que entendemos por autonomia. A questão do ensino, vou terminar, a questão que colocam aqui e que caracterizam como urgente da resolução das normas do concurso para o ensino especial. Nós estamos no grupo parlamentar do PCP a acompanhar essa matéria. Não é fácil, é uma matéria delicada porque bule com as prioridades da formação e da experiência na ponderação para concurso de professores. Estamos a analisar e também veremos de que forma é que esta Comissão e o Parlamento poderão contribuir para se chegar a uma solução que não fira os interesses legítimos de cada um dos grupos de professores, que é de grupos, não grupos de recrutamento, grupos em sentido mais lato de professores que são afetados por isto. No essencial, fizeram um bom relato, nós convergimos no aumento do número de alunos por turma, a degradação da qualidade e da proximidade entre o pai e a escola, com o encerramento de escolas, mega agrupamentos, os problemas na gestão das escolas. Convergimos para essa avaliação e novamente agradeço o vosso contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente.